Cara, não tem nada mais mutante que o passado. O passado está sempre se transformando, cara. O passado é movediço, é cambiante. A gente nunca pode confiar no passado, cara. O passado é movediço, especialmente se tiver sido registrado com uma câmera Polaroid. É, sério, sério. Tanto é que eu estou mostrando para você aqui, ó, mas você não está vendo, uma foto Polaroid de Eduardo Bueno, sua mãe Beatriz, seu pai Milton e um presidente do Brasil. Na época já era ex-presidente do Brasil. É, você não está vendo porque a foto esmaeceu, mas essa foto existe, foi feita em Canela, no Rio Grande do Sul. O pequeno Eduardo Bueno e um presidente do Brasil. Portanto, é claro, é o meu presidente favorito da história do Brasil. Óbvio, até porque foi mesmo o melhor presidente. Aí você está pensando, quem será o presidente favorito do canal Buenas Ideias? Ora, cara, é um militar, é o Tenente Coronel Oliveira. É, cara, o Tenente Coronel Oliveira. Aí tu... Para aí, nunca existiu um presidente tenente coronel Oliveira? Existiu, cara. É tu na tua ignorância que não sabe quem foi o tenente coronel Oliveira. Mas tu vai saber. Vem conhecer esse presidente. Bossa nova mesmo é ser presidente nessa terra descoberta por Cabral. KKK, o presidente sorriso se chamava JK. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. É, cara, é isso. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tu nem sabia, mas ele foi tenente-coronel, e tenente-coronel é uma patente muito superior a capitão. É, tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi médico, né? Não, ele nunca exerceu realmente, assim, atividades militares no sentido, assim, bélicos. Quer dizer... meio que sim, como a gente vai ver, né? Se envolveu bastante numa determinada guerra, e essa guerra, inclusive, foi chave para os destinos dele. Mas é óbvio que ele passou para a história como Juscelino Kubitschek, e não Juscelino Kubitschek de Oliveira, como era o nome dele, né? Porque a mãe dele, a dona Júlia Kubitschek, teria uma importância muito maior na vida dele. O Juscelino nasceu nas Alterosas, nasceu naquela terra crestada e agreste de Diamantina. Só que quando ele nasceu em setembro, qual é o dia mesmo de setembro? 12 de setembro de 1902, eu sempre achei, inclusive, que ele era Libra, né? Mas não, ele era coitado, era virginiano. Nasceu dia 12 de setembro de 1902 em Diamantina. Mas já era uma Diamantina paralisada no tempo, né, cara? Vivia assim na pasmaceira, na mesmice, né? Vivia num estado meio letárgico, assim, né, cara? O uivo dos bandeirantes, o estalido das chibatas, o estampido das armas, os tropéis de bandeirantes matando índios, o fulgor do ouro, o luzir dos diamantes tinham sido paralisados numa letargia. Era uma cidade parada no tempo. Ali, na Rua Direita, né, todas as grandes cidades portuguesas e as pequenas também tinham a Rua Direta, né, que virou a Rua Direita, num dos principais casarões daquela cidade veio ao mundo o Juscelino Kubitschek. O pai dele era o João César de Oliveira, um cacheiro viajante que também tinha sido garimpeiro. Aliás, eu não sei se você sabe, né? Garimpeiro é o nome que era usado para aqueles que faziam mineração ilegal. Quem era minerador. Quem era garimpeiro era quase um traficante de minerais, né? O pai dele tinha sido garimpeiro, tinha sido cacheiro viajante, vivia viajando, né? Era uma figura meio inconstante, o eterno ausente, diria a minha mãe.
né? E contraiu tuberculose, uma gripe que virou pneumonia, que virou tuberculose, e aí inclusive se mudou de casa, foi morar num lugar isolado lá, para não contaminar a família e morreu. Morreu quando o Juscelino era criança, tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. E a mãe, que era uma mulher fantástica, uma mulher admirável, uma mulher que você devia conhecer mais, uma mulher apaixonante, como tantas mulheres brasileiras que criam seus filhos sozinha, era a Júlia Kubitschek. Ela era, como o próprio nome indica, a descendente de imigrantes tchecos. O bisavô dela, que desembarcou no Brasil em 1835, vinha da Boêmia, né? Era um boêmio. Boêmia é aquela região ali da atual República Tcheca, né, onde surgiram os boêmios. O canal Buenas Ideias apoia os boêmios e a boemia, né? É uma região bem peculiar, né? Quase ali da Europa do Leste. Europa do Leste, na verdade, né? Veio em 1835, né? Se diz até que entrou ilegalmente no Brasil, porque nunca foi encontrado o registro de entrada dele como imigrante. Teve um filho, que por sua vez teve um filho, e esse neto do cara que seria conhecido como João Alemão, o primeiro, porque ninguém conseguia dizer o nome dele, né? Era o pai da Júlia, que se chamava João Kubitschek. Kubitschek, cara, é um nome que vem de Cuba. Cuba, não aquele país que você está pensando, Kubal, na verdade, com K, né, quer dizer oficial graduado. Kubitschek quer dizer o oficialzinho. É, assim, uma coisa meio assim, ralé, tipo capitão, né? Oficialzinho. É isso que quer dizer Kubitschek, né? Na verdade, não era um nome próprio, era um cargo, né? Era um funcionário menor. E essa é a origem do nome dele, né, que hoje todo brasileiro letrado conhece, sabe o nome que se projetou no Brasil, Kubitschek. E se projetou muito, muito por causa da Júlia Kubitschek, né, que era uma professora primária que ganhava 40 mil réis, que não era nada e que mesmo assim nunca aceitou nenhuma das regalias que quiseram dar para ela de formas meio sinuosas e criou sozinha seus filhos e criou com firmeza e determinação o cara que viria a ser o presidente do Brasil, né? Inclusive nesse livro maravilhoso aqui do Cláudio Bojunga, um livro fantástico, ganhou todos os prêmios, vou mostrar para essa câmera aqui, ó, um livro incrível, olha o tamanho do livro aqui, cara, não, sério, um livro incrível, ganhou a biografia do ano, prêmio Jabuti. Ele diz o seguinte: João César foi o pai, né? João César foi a lava, foi o temperamento. Júlia foi o molde, foi a forma, foi o cânon. Juscelino não escolheu tornar-se Kubitschek em vez de Oliveira. Dona Júlia fez dele um Kubitschek. Hein? Hein? Vai escrever bem assim, né? Maravilhosa frase verdadeira. E ela forjou o caráter dele com disciplina, com estudo. E não foi a pouco custo, porque, por exemplo, ele foi posto num seminário, né, num colégio diocesiano, lá, um colégio religioso, né, onde era uma rígida disciplina que ele odiava. Além de tudo, ele era péssimo aluno em aritmética e álgebra, ao contrário de Eduardo Bueno, que nunca errou nenhum cálculo. Um ducado valia 3,5 gramas de ouro. Exatamente. Então, 60 quilos de pau-brasil valiam 3,5 gramas, não, 3,5 vezes 2,5. Errei algum cálculo aqui? Nunca errei nenhum cálculo. Olha só, ele já cresce no nosso conceito, ele odiava aritmética, ele odiava álgebra, levava palmatória, parará, né? Mas se formou lá nesse colégio. Antes disso, quando ele tinha 8 anos de idade, numa brincadeira de esconde-esconde, ele machucou o dedo minguinho. Ou tu prefere mindinho? Tu prefere mindinho ou minguinho? Mindinho. Não, eu prefiro minguinho. O dedo minguinho do pé. Quase perdeu o dedo. E aí um médico veio tratá-lo ali de Diamantina. Você sabe o nome do médico? José Eulário de Souza, trazido pela mãe dele. E não cobrou nada. E quando terminou de tratar, ele quase perdeu o dedo mesmo. E foi embora. A mãe disse, a dona Júlia disse para ele disse para o pequeno JK, que chamava Nonô, disse para o pequeno Nonô. Ele foi chamado de Nonô pela família a vida inteira.
esse homem exerce a medicina não pelo dinheiro, e sim para aplacar o sofrimento daqueles que padecem. E dizem que o pequeno menino ouviu aquilo e decidiu, também para agradar a mãe, mas tocado por aquilo, que seria médico. Além disso, ele era coroinha também. Então, religião, padecimento, medicina, beneficência, tudo isso e disciplina acabaram forjando o caráter desse que viria a ser o presidente Sorriso. Claro que não foi um presidente perfeito, mas pelo menos era aperfeiçoável, como você saberá na segunda parte desse episódio, porque agora não vou... Não, eu vou fazer esse episódio em duas partes mesmo, mas é claro que a primeira ainda não acabou. A recém está começando. E aí ele se forma, né, em 1919, e aí ele resolve trabalhar nos telégrafos, Correios e Telégrafos. A família de fato era pobre, e para trabalhar nos telégrafos tinha que ter 18 anos de idade, ele tinha 17 incompletos, e ele frauda um documento, ou seja, é mais um presidente que começa a sua carreira fraudando, né? E ele trabalha nos telégrafos, nos Correios e Telégrafos, para poder se sustentar, e se muda para Belo Horizonte. Sai de Minas Gerais e vai para Belo Horizonte para fazer o curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Claro, você sabe lá que só tinha maconheiro, tinha plantação de maconha, era uma bagunça, era uma baderna, que nem todas as universidades federais, que nem diz o debilóide do ministro da Educação, né, de hoje. Ele entra na faculdade em 1920, e é interessante saber que quando ele chega em BH, em 1920, Belo Horizonte tinha 10 mil habitantes, cara, na época, sabe? E era uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Belo Horizonte tinha sido inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. Eu ainda vou fazer aqui um episódio sobre a criação, a fundação, a invenção de Belo Horizonte, que tinha sido inaugurada pelo governador, pelo presidente da província, na época, Bias Fortes, né, que era uma cidade geométrica, uma cidade planejada, uma cidade calculada, uma cidade calculista, né? A primeira capital de Minas Gerais, todo mundo sabe, é Ouro Preto, e aí mudou ali para, chamava Curral del Rei, uma coisa assim, que daí virou Belo Horizonte. E é incrível que a cidade era apenas 5 anos mais velha do que o JK, porque ela é de 1897, ele nasceu em 1902, né? Ou seja, são quase contemporâneos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque anos depois, como obviamente você sabe, o JK criaria a primeira capital planejada do Brasil, Brasília. E é óbvio que essa BH planejada influíram na visão dele. Lá em BH, ele consegue, a duras penas e com seu esforço, para entrar na Faculdade de Medicina, e se forma em 1927 na Faculdade de Medicina. Em 1930, depois de formado e já tendo exercido um pouco a medicina, ele consegue ir para Paris para se especializar em urologia, né? Ele fez um curso breve de urologia, mas essa viagem foi uma viagem fantástica, na qual ele foi em vários lugares da Europa, inclusive em Praga e na República Tcheca, da onde a família era originária, viajando com parcos recursos, e foi também ao Egito, a Alexandria e ao Cairo, subiu nas pirâmides, lá de cima disse, do alto dessas pirâmides, 40 céus... Não foi ele que falou isso. Isso é o Napoleão que falou, não fala essa cara aí. Mas ele viu as pirâmides, para lá. E aí, enquanto ele está no exterior, e bem quando ele vem voltando do Brasil, estoura a Revolução de 30. Revolução que mudaria toda a história do Brasil e que mudaria a própria história do JK. Porque em 1931 ele se casa com a Sara, que viraria logicamente a Sara Kubitschek, né? Se casam no Rio de Janeiro, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Passam a lua de mel num hotel que não existe mais, o Hotel de Londres, em Copacabana, e passam o Réveillon daquele ano de 31 para 32 no Copacabana Palace, mesmo tendo pouco dinheiro, sabe, graças às suas economias e tal. E esse mesmo ano de 31, ele ingressa na Polícia Militar
Militar Mineira, né, como médico, no cargo de capitão e de médico. E aí, cara, em 1930, daí já a Revolução já está lá, com um apoio bem mineiro, né? Apoio bem mineiro que Minas deu ao Rio Grande do Sul e à Paraíba nesse golpe militar de 1930, não é? E aí, em 1932, o que acontece? Eclode a Revolução Constitucionalista, a Guerra Paulista de 1932. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história. Deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. E esse realmente é um evento chave, um evento incrível na vida do JK, porque com 6 meses de casado, ele é mandado pro fronte em Minas Gerais, porque as tropas paulistas tinham tomado um túnel na Serra da Mantiqueira, da via férrea, no tempo que o Brasil tinha ferrovia, né? Inclusive ele e a Sara fizeram uma viagem no trem noturno, quando vieram casar, né? Tinha um trem noturno, o Mineiro Noturno, como se chamava, né? Inacreditável, né? Que hoje não tenha mais trem no Brasil, né? E ele, os paulistas tomaram um túnel, o chamado Túnel da Mantiqueira, na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, e as tropas mineiras que tinham apoiado o Vargas são enviadas por um combate nessa região. E no dia 16 de julho de 1932, o JK, junto com um grande contingente de tropas mineiras, vai combater os paulistas. E o mais inacreditável é que ele estava do lado dos paulistas, porque ele achava que o Brasil precisava de constituinte, precisava de uma nova Constituição, precisava que esse governo golpista de 1930 tivesse pelo menos um verniz legal. Então ele apoiava os paulistas, mas por dever de lealdade à tropa e à própria Minas Gerais, estava ele lá nesse combate. E foram combates terríveis, cara. Foi um combate que durou mais de 2 meses. Os paulistas reagiram com fúria se mantendo naquela posição ali no túnel. Muitos combates, muitos mortos, muitos feridos. E o JK teve que tratar de muita gente. E olha só que coisa incrível que ele descreve, ó. Nunca pude esquecer daquele espetáculo. Começaram a descer feridos um atrás do outro. Uns tinham a farda ensanguentada, mas ainda conseguiam caminhar. Outros, sustentados pelos padioleiros, gemiam com a roupa toda estraçalhada, deixando entrever os ferimentos de estilhaços de granada nas partes expostas de seus pobres corpos. Muitos deixavam-se levar, inertes, os braços caídos e a fisionomia contraída pela dor. Alguns já se encontravam em extrema agonia. Intermitentemente faziam-se ouvir o tiro das peças de grosso calibre, canhões e morteiros, granadas explodindo a intervalos regulares, davam-me a impressão tão estranha quanto sinistra. Faziam-nos pensar que estavam estourando de um extremo ao outro e que o anjo da morte distendia um imenso sudário disposto a amortalhar a Serra da Mantiqueira. Escrevia bem o JK, né, cara? Escrevia bem. São as memórias dele do tempo da guerra. Só que nesse momento ali acontece uma história incrível. Um soldado é metralhado no ventre, nas tripas, né? E aí já chega lá com as tripas para fora e um coronel diz, não tem mais cura, e abandona o tal doente. E o JK opera o cara, e nas condições totalmente improvisadas, com uma freira do lado dele, que o auxiliava, uma freira incrível, você sabe o nome, eu que esqueci, e opera o cara ali numa barraca de campanha e salva a vida do cara. E aí, depois de encerrados os combates, se instaura um inquérito policial militar para condenar o coronel. E ele se recusa a depor contra o coronel. Diz, olha, não, bababá, livra a cara do coronel. Só que antes disso, ele já tinha virado um herói entre a soldadesca, porque ele tinha, do tempo inteiro, tratado bem os feridos, e esse foi o caso exemplar
né? Mas o mais incrível, e é isso que eu quero contar, é que durante esses encontros, olha o que aconteceu nesse encontro lá do lado do túnel. Olha quem estava lá. Isso aqui, embora esse livro do Bojunga seja incrível, ele cita um outro cara. Eu vou ler para você um trecho que ele cita de um autor chamado Francisco de Assis Barbosa, que diz o seguinte: as boas e as más fadas fizeram que se encontrassem na boca daquele túnel o coronel Eurico Gaspar Dutra, que era o chefe das tropas legalistas de Vargas e que seria o futuro ministro da guerra de Vargas e futuro presidente da República, os capitães Ernesto Dornelles e Zacarias de Assunção, futuros governadores respectivamente do Rio Grande do Sul e do Pará, Benedito Valadares Ribeiro, que seria o futuro interventor e governador de Minas Gerais, e Juscelino Kubitschek, que será prefeito de BH, governador de Minas e presidente da República. Juscelino recebia na campanha de 1932, além de o seu batismo de fogo, o seu batismo na política. Também esteve presente ali uma figura nefasta, horrorosa, das mais sombrias da história do Brasil, que é o Filinto Miller, chamado de o homem mais perigoso do Brasil, que seria o patrão das armas dos torturadores. É um cara tão repugnante, nojento e nocivo quanto o tal coronel Brilhante Ustra, né? E esses dois, figuras nefastas e horrorosas, esse canalha desse Brilhante Ustra e esse maldito desse Filinto Miller, serão aqui temas de episódios no canal Buenas Ideias, né? Sempre tão libertário e desafiador, é essa gentalha que aí se encontra. O Filinto Miller estava lá, mas também estava lá o Benedito Valadares, que era o típico político mineiro e que depois de encerrada a Revolução, com a morte do Olegário Maciel, que era o presidente de Minas Gerais, então, que depois de terminada com a vitória do Vargas, mas com o fato dele ter que ceder aos paulistas uma Constituição, uma Constituinte que viria em 33, etc. e tal, né? O Olegário Maciel chama o JK e o condecora em Minas Gerais. Mas o Olegário Maciel morre e o Vargas bota no lugar o Benedito Valadares. E o Benedito Valadares, que assume então como interventor em Minas Gerais, não é bem interventor, mas assim, decide que o JK vai ser o seu secretário de governo. E assim o JK, que não queria largar a medicina e não queria largar também o seu cargo ao qual foi promovido a tenente-coronel, que ele manteve até o fim, da Polícia Militar de Minas Gerais, aceita a contragosto o fato dele virar assessor direto do Benedito Valadares. E é aí que ele ingressa na política. E é aí que ele vai se envolvendo na política. E aí, em 1934, ele concorre e é eleito deputado federal, se muda para o Rio de Janeiro, onde ficava a Câmara Federal, né? Faz 1000 melhoramentos para Diamantina, é um deputado efetivo que atua muito, e em 1900, ele é eleito pelo PP, pelo Partido Progressista, recém-fundado em Minas Gerais, né? Em 34, ele como eu já falei, foi um deputado bastante efetivo, federal, só que em 1937, com o golpe do Estado Novo, ele é cassado, né? E aí ele acha que a sua carreira política vai se encerrar, né? Inclusive, em 37, ele estava apoiando para as eleições de 38, porque teríamos eleições em 1938 que iam mudar o rumo do Brasil. Ele apoiava o José Américo de Oliveira, né, que era o cara que ia ganhar do Vargas, o José Américo ia ganhar do Vargas, mas o Vargas deu o golpe em novembro de 37, pouco antes das eleições, não é, que seriam no final do ano de 37, e aí se perpetua no poder, caça um monte de gente e caça o JK, que acha que nunca mais voltaria para a política. Mas ele voltará gloriosamente para a política. Mas isso você só saberá no episódio JK, o Presidente Sorriso, parte 2. Se é que eu vou ter saco de fazê-lo. Eu faço se eu quiser, se não quiser eu não faço. Não, vou fazer, né, cara, porque eu conheci o JK, né, cara, eu era pequenininho, mas conheci, né, e foi ele que me ensinou a ter esse delicioso sorriso com o qual eu me despeço de você.